Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA de Taubaté, reuniu no final do mês de junho aprendizes e representantes de entidades voltadas à qualificação profissional, bem como aqueles que buscam qualificação para iniciar via aprendizagem a primeira oportunidade de trabalho. O evento ocorreu no auditório do Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade de Taubaté. O encontro teve como objetivo o debate sobre a exploração do trabalho infantil no município e as oportunidades que a aplicação da lei de aprendizagem podem gerar para os jovens e para as empresas contratantes, inclusive com a discussão atual da necessidade dos órgãos públicos adotarem referidas contratações. O fórum iniciou-se com a apresentação musical da banda do Projeto Esperança São Pedro Apóstolo. Em seguida, ocorreu a explanação do presidente do CMDCA, Igor Cauê de Souza Oliveira, traçando um panorama sobre o trabalho infantil no Brasil e em Taubaté e as formas de exploração abusiva da mão de obra infanto-juvenil. Em suas considerações, o dirigente do CMDCA atentou para o fato de que, dos 25 mil adolescentes do município, somente 1.900 estão devidamente trabalhando de acordo com a lei e com acompanhamento regular do Ministério do Trabalho. Igor Cauê apontou que fatores como a renda, independência, primeira experiência e desenvolvimento social implicam em muito o contexto de empregabilidade e desenvolvimento de jovens aprendizes, sejam os já inseridos ou os que buscam capacitação. Trabalho infantil é nós colocarmos uma basta, e esse programa é uma das formas, dos braços, de dar um basta à irregularidade dos trabalhos existentes em Taubaté e na região. A gente precisa conceituar que em Taubaté nós temos 1.800 adolescentes, no caso a partir dos 14 anos, que estão regularmente trabalhando como jovens aprendizes. Mas nós somos uma população de 25 mil. E esses 25 mil, só 1.800 estão nos postos de trabalho como jovem aprendiz. Há alguma coisa errada. E nesse sentido, quantos que nós nos conhecemos e deparamos com colegas nossos que estão realizando algum tipo de trabalho, mas que estão informais, ou mesmo realizando trabalhos que são inadequados diante da própria lei. E aí, quando a gente verifica esse trabalho inadequado, a gente está diante de um trabalho infantil, trabalho este que é vedado pela lei.
A gente precisa voltar a regularizar o trabalho como vocês estão aqui, jovens aprendizes, participando, havendo capacitação, e isso é para progredir. Eu gostaria aqui de fazer uma reflexão, uma construção que eu acho que vai ser quase que consenso de todos nós. Nós precisamos passar que o poder público, e aí eu falo prefeitura municipal, governo do estado, comece a adquirir jovem aprendiz dentro dos quadros funcionais, para que possa oferecer cada vez mais. Não basta somente cobrar, porque quando a gente cobra e não dá o exemplo, fica uma cobrança vazia. E por isso eu sempre reforço que a gente precisa cobrar, mas a gente precisa que haja dentro do poder público uma participação efetiva. Das piores formas de trabalho, segundo lá a Organização Internacional do Trabalho, a maioria deles está relacionado com a necessidade de complementação da renda. Quantos aqui tem que ajudar o pai e a mãe para poder colocar dinheiro dentro de casa? E aí vai buscar alternativas que nem sempre são as adequadas. Nós temos em Taubaté uma realidade triste de trabalho infantil no tráfico de drogas. Quantos adolescentes estão envolvidos com o tráfico de drogas? Então, um evento como esse, além de a gente trabalhar, discutir, mas a gente colocar essa semente dentro da gente. Amanhã, vocês serão gestores, contrate jovem aprendiz. Eu tenho uma história legal, ou você já me conhece, porque eu fui jovem aprendiz. Eu lá nos meus 14 anos de idade, iniciei minha primeira atividade funcional como jovem aprendiz. Fiquei durante 2 anos de capacitação, participando, e vi o quanto isso pode contribuir na minha vida. Contribuiu ao tal ponto que a primeira experiência que eu precisava para entrar no mundo do trabalho, eu adquiri lá, na aprendizagem, e mais. Sabe a capacitação que vocês fazem? Aquilo contribui por demais, porque você adquire conhecimento, você transforma tudo isso em habilidade profissional. E melhor do que tudo, a gente transforma isso na atitude de mudar, de impactar a vida das pessoas, né? Por isso eu quero dizer a vocês estão de parabéns, mas que continuem sempre com a visão. Se você conhece um adolescente, traga ele para o programa que você faz parte, convide ele para fazer parte dessa equipe. Sabe por quê? Porque está ajudando a vida dele, transformando a vida do outro. E o trabalho, de forma regularizada, como jovem aprendiz, transforma a vida. Eu tenho certeza que aqui deve ter muitos depoimentos de quantas vidas eles transformaram. Os integrantes dos programas de aprendizagem fizeram relato das experiências junto ao mercado de trabalho e destacaram as expectativas da carreira, reforçando aspectos desenvolvidos dentro e fora das empresas. Durante esses 10 anos que eu estou lá, foi muito gostoso para mim quando eu recebi esse convite, por não ter muitas preocupações assim, de roteiro e coisa e tal, porque é uma vivência minha. A Soapro já está integrada em mim, como eu a ela, então assim, é uma unificação, é um laço bem gostoso. Desde os meus 7 anos, a Soapro, ela me amparou de modo com que depois de ter a Soapro começou com o projeto social de profissionalização, mas integrando logo no mercado de trabalho. E logo depois ela começou com os cursos e mais para frente ainda ela desenvolveu o projeto Educarte. O projeto Educarte, ele traz crianças de 6 a 12 anos, e ele funciona assim. São crianças da área da região de baixa renda, e durante a educação lá, ela é ligada a reforço escolar e a atividades que desenvolvem basicamente a nossa criatividade, assim. Então, é meio período de atividades recreativas, como dança, arte. Na minha época tinha um projeto de horta também, que era uma delícia. Isso foi muito importante. E ao invés de eu estar, por exemplo, no computador ou passando tempo ocioso em casa, sem aproveitamento, eu passava meio período na Soapro e depois para a escola. Então isso me fez ter mais foco, isso me fez desenvolver, isso me fez me conhecer o que eu gostava. E
E eu estou no programa há mais ou menos um ano. E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o que eu achei do programa, tipo, na minha vivência. Eu fiquei mais ou menos uns 6 meses esperando conseguir uma vaga. E aí eu ficava me culpando, falava, eu não sou uma boa pessoa, eu não vou conseguir emprego nunca. Aí quando ele falou que 1.800 pessoas só conseguem emprego de 25 mil, né? Eu fiquei, agora entendi. Porque, tipo, às vezes a gente não somos pessoas ruins, mas o que falta é oportunidade para os jovens. Conheço muitos jovens que estão esperando por vagas. E acho que isso deveria sim aumentar. E o bom do programa Aprendiz é que, além do âmbito profissional, que trabalha, por exemplo, na capacitação teórica do CIE, a gente trabalha 16 habilidades. E nessas habilidades, a gente, desenvolvendo elas, não vai melhorar só no âmbito profissional, mas no âmbito humano, tanto na visão do próximo, como na família. Eu penso assim, não vai só nos afastar de ambientes ruins, mas também vai melhorar os ambientes que nós estamos, tanto na família, como na escola, no aprendizado, com os amigos, porque essas habilidades são para a vida, não só no profissional. Então, eu acho que se todos os jovens tivessem a oportunidade de conhecer não só o CIE, mas qualquer outro programa de aprendizagem, para desenvolver, para se preparar, para melhorar de alguma maneira. São tantas habilidades que a gente precisa desenvolver e muitos jovens não têm essa oportunidade. Eu acho que se conseguíssemos aumentar essas vagas, aumentar essa chance dos jovens, afastaria não só os ambientes ruins, como prepararia todos os jovens na vida. Por mais que a gente receba um salário quando a gente está empregado, é muito mais que isso, gente. A gente se vê em situação de adulto, a gente se vê em situação de responsabilidade. Então, isso desperta na gente um objetivo. E ter um objetivo no dia de hoje, ter um objetivo nessa sociedade, como a gente se encontra aqui no Brasil, é de extrema importância. Então, tem muitas coisas a se fazerem, mas também é legal a gente se aproveitar, a gente usar a nossa vida como forma de crescer, como forma de ajudar e não ser um peso em casa, ser uma ajuda. E é para isso que a gente está aqui, né? É muito feliz ver todos aqui, só que mais ainda é que a gente tem que se preocupar com quem não está aqui, com quem está lá fora e com quem precisa. E por mais que, assim, tenha lugares, a gente às vezes está em situação de não saber como chegar, de não saber que tem. Então, aos garotos, às crianças que estão em trabalho ilegal, é importante não a gente chegar acelerando a pessoa e falando, não, você não pode fazer isso. Mas falar assim, olha, tem um lugar ali que pode ser legal para você quer conhecer? Sem forçar nada, sem ser rude. E também as crianças do tráfico, gente, é o que mais tem aqui. E muitas vezes essas crianças, elas não sabem que podem ser de outra forma. Elas não têm esse conhecimento. Por isso que é muito, 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 muito útil a gente conversar com colegas sobre o que a gente faz nas entidades, sobre como é, e ter desejos também, entender a origem. E quando eu entrei no SOAPRO, aos 15 anos, a gente se encontra assim, em situação de aprendizagem, mas a gente não sabe que tem uma corporação por trás disso, que tem um ministério, que desde 1943 tem a CLT e desde bem antes até ela teve gente lutando por isso. Então, é legal a gente saber a origem da nossa caminhada e quem nos ampara, quem está por trás disso, quem faz acontecer. Porque a gente está como aluno, como aprendiz, mas a gente também pode entender como que funciona
como que são as leis, como são aprovadas. Dirigentes e coordenadores do Serviço de Amparo e Promoção, a SOAPRO, da Guarda Mirim, a Associação de Amparo ao Jovem Aprendiz, a AJA, do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, do Serviço Nacional de Aprendizagem, o SENAC, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, e da Rede de Assistência Socioeducacional Cristã, a RASC, destacaram como tem atuado na preparação e qualificação dos aprendizes. Relataram os obstáculos a serem superados e apontaram a necessidade de maior sensibilização por parte das empresas de nossa cidade na abertura de vagas para nossos adolescentes e jovens interessados em trabalhar. Porque não é fácil trabalhar com pouco dinheiro e fazer o que a gente faz, não é? Então, é muito importante a gente amar aquilo que a gente faz, né? Porque não basta só ser assistente social. Sou assistente social, sou coordenadora de lá, mas eu tenho uma equipe que é maravilhosa e a gente ama essas crianças. Preocupa com toda a formação, né? Não só a formação teórica, mas também aquela parte de humanização. Né? Lá eles têm toda a liberdade de chegar e expor aqueles problemas, né? Então, gente, está lá a SOAPRO, no começo a gente atendia as crianças até 12 anos mesmo, mas agora, graças a Deus, através de parcerias e projetos, que a gente fica em constante procura, porque sem projeto a gente não sobreviveria. Né? E temos também a ajuda da Prefeitura, que nos dá o pão e o leite, que também ajuda no nosso lanche, mais a Unicef com a Mesa Brasil. Então a gente vai se virando. Hoje nós estamos atendendo 568 adolescentes em curso e temos lá no projeto Educarte, estendemos a faixa até 14 anos, né? Por causa dessa parceria que a gente realizou. E nós estamos atendendo então a faixa etária de 6 anos e meio até 14 anos lá no Educarte. E estamos atendendo 212 crianças, até 14. E com 15 anos eles já passam para outro projeto. Infelizmente o nosso projeto de aprendiz, porque precisava ser muito mais, não temos essa quantidade que a gente precisa. Por isso, essa constante luta de buscar parceria, de buscar fazer projeto, tudo que aparece nas redes sociais, a gente faz esse projeto para a gente angariar fundos para continuar fazendo. Porque não é fácil, entendeu? As empresas também têm aquelas dificuldades, né? Mas nós estamos passando por uma posição difícil no nosso país. A gente entende as empresas, mas a gente precisa atender esses adolescentes. Meu nome também é Mônica. O xará, né, Mônica? Xará. Eu trabalho no SENAC, aqui em Taubaté, coordeno o programa Aprendizagem. O SENAC está aqui em Taubaté há 70 anos. O SENAC tem 72 anos, mas na cidade está há 70 anos. A gente do SENAC trabalha também com outros cursos, a gente trabalha com principalmente cursos técnicos, cursos livres, temos graduação, pós-graduação, e aqui na unidade a gente tem a graduação e a pós-graduação e o ensino técnico também à distância. Então nós somos polos do ensino EAD, tá? Então para continuidade de cursos a gente também tem essa formação. A aprendizagem no SENAC, ela é voltada para a parte de comércio e turismo. Nós acabamos de fazer uma modificação no nosso curso e ela é voltada para a parte de bens, serviços, comércio e turismo. Tá? Então, todo o foco do nosso aprendizado, ele vai nesse sentido. No programa, a gente envolve diferentes setores. Então, sempre temos envolvido a família, a escola, a empresa e o SENAC. Todos os cursos do SENAC têm como marca formativa esses pontos que estão aqui: o domínio técnico-científico, atitude empreendedora, visão crítica, atitude sustentável e atitude colaborativa. Então, todos esses pontos têm que ser trabalhados nos nossos cursos e nas nossas formações. Então, ao longo do programa,
são trabalhados desafios que nos permitem desenvolver essas características nos nossos jovens. Quem atua aqui no município de Taubaté, você tem 54 anos, aqui em Taubaté estamos há 14. Hoje nós temos diversos jovens aí encaminhados para as empresas. Além do trabalho que nós temos do programa de aprendizagem, o CIE tem programas de estágio, inclusão de pessoas com deficiência. Então, para todos os jovens que estão aqui, nós temos uma plataforma de cursos à distância, gratuitos, né, que vocês podem fazer de casa, do smartphone de vocês. E aí hoje tem 4 trilhas elaboradas, né? Então vai desde preparo para o mercado de trabalho, até profissões, carreira, matemática, nova reforma ortográfica, o pessoal tem bastante dificuldade nos processos seletivos, né? Faz uma redação, aí nós vamos corrigir a redação, gente, assim, né? É assustador, assim, alguns conceitos que nós vemos. Nós estamos de portas abertas para vocês, o CIE fica ali na Dr. Pedro Costa, presente na clínica, funciona de segunda a sexta. Queria fazer um agradecimento especial para o conselho, né, para a Unital, que nos cedeu aí o espaço, para os colegas, né, que fazem aí cada dia um pouquinho, né, o trabalho de formiguinha é o nosso, né, de conscientizar o empresário, de conscientizar o poder público e as autoridades que as coisas precisam acontecer, né. Parabenizar o Projeto Esperança, apaixonante, já fiquei sentada ali e falei, gente, que belezinha essas crianças, né? E assim, não existe outra forma, não existe outra modalidade de se combater o trabalho infantil que não seja a educação e o trabalho. E o programa de aprendizagem é uma educação com o trabalho. Então, você forma uma pessoa, né, um profissional, você forma um cidadão e junto com ele oferece também educação e capacitação de qualidade. Queria agradecer aos nossos aprendizes, a todos os aprendizes que estão aí também, desejar sucesso para vocês, desejar que a vida seja grata e feliz para vocês, que vocês tenham novas surpresas da vida, né, para todos nós aqui. E, mais uma vez, parabenizar o Conselho por essa ação. O trabalho, a conscientização, né, do trabalho infantil, ela só acontece quando a gente une as forças, né? Não dá para fazer sozinho, não dá para trabalhar sozinho. Dentre as participações, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, o CREAS, juntamente com conselheiros do CMDCA, suscitaram discussões a respeito da necessidade emergente de vagas na aprendizagem de jovens em situação de vulnerabilidade, atendidos por entidades e acompanhados pela rede da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, o CEDIS, da Prefeitura de Taubaté. E o trabalho infantil, ele se insere nessa situação de violações de direitos. Então, todas as situações de trabalho infantil identificadas no nosso município, elas são encaminhadas ao CREAS. Então, na verdade, o município ele fez o aceite do PET em 2014. Então, foi um dos últimos municípios, a gente também tem que considerar isso, né? A Taubaté vem de um atraso na implantação da política de assistência. Então, o município ele aderiu ao programa de erradicação do trabalho infantil em 2014. E, a partir daí, a rede de serviços vem trabalhando para poder conhecer o que era o PET, né, quais são as atribuições desse programa, onde ele estaria inserido dentro do serviço até então a gente tinha uma prefeitura, e qual seria o trabalho, como que a gente ia trabalhar a partir de então. Então, na verdade, desde 2014, o programa de erradicação do trabalho infantil tinha uma outra coordenação técnica, tinha um outro técnico à frente e priorizou as atividades de mobilização. Porque não adiantava a gente conversar, trazer a informação para as pessoas, cobrar da sociedade a identificação dos casos, conversar com o conselho, se a população e a sociedade não sabiam o que era o trabalho infantil e quais os prejuízos que esse tipo de trabalho traz ao desenvolvimento e ao crescimento de uma criança ou de um adolescente. Então, o município fez um trabalho intenso de mobilização, tanto que hoje Taubaté é como referência, porque o trabalho infantil ele tem alguns eixos: mobilização, intervenção, identificação. Então, no eixo mobilização, Taubaté está muito à frente de municípios até maiores. A gente optou por, no primeiro momento, fazer
fazer a divulgação do que é o trabalho infantil e de qual é o fluxo, para onde eu envio, para onde eu mando essa família que foi identificada no trabalho infantil. Mas a gente tem um grande problema hoje na identificação. Foi o censo de 2010 do IBGE, ele traz mais de 1.000 crianças e adolescentes em trabalho infantil no município. A gente tem uma identificação ainda muito baixa e a gente está tentando hoje, já que a mobilização foi bem feita, já que a gente já levou a informação para a sociedade do que é o trabalho infantil, quais os serviços na rede que a gente tem para atender, a gente, a partir, a gente sentou esse ano para a gente começar a afinar melhor a parte da identificação. Qual é o grande problema? O censo do IBGE de 2010 ele foi feito no mês de julho, um período de férias. 2010 a gente não tinha um grande número de escolas em horário integral, então em relação a hoje a gente tinha vagas, um número muito menor de vagas em relação à escola integral, e qualquer atividade de arrumar a cama foi considerada trabalho infantil. Então a gente tem noção de que até o trabalho doméstico ele também pode trazer prejuízos, se ele está prejudicando a escola, se ele está atrapalhando o desenvolvimento, se a criança ou adolescente está assumindo responsabilidades de adulto, mas a gente também tem que fazer a reflexão do que é educativo, dentro de um arrumar a cama, de guardar os seus pertences. Então a gente tem ainda essa indagação de como foi feita essa pesquisa em 2010. Além do que o Igor pontuou, os adolescentes, as crianças e os adolescentes que estão inseridos no tráfico, que o acesso às famílias é muito mais difícil. Então a gente agora está focando as nossas atividades na identificação. Dificilmente vamos chegar aos números do IBGE em 1.000, por conta dessas dificuldades. Por exemplo, um adolescente que ele está fazendo venda de qualquer produto no semáforo, essa é uma realidade do município. A gente tem áreas de incidência como Próxima Chevrolet, a gente tem a Faria Lima, a gente tem o Mercado Municipal. Então a gente já tem mapeado quais são as áreas de incidência. Mas o acesso a essas crianças e adolescentes é muito dificultado. Por quê? Porque sempre tem um adulto por trás. Sempre tem a orientação de um adulto. Então a gente não consegue. Qual é o nome, mesmo que o conselho consiga abordar, a guarda municipal tem sido bem parceira nessas abordagens, mas ou a criança ou adolescente sai correndo, porque já foi orientado por um adulto, ou eles não dão o endereço e o nome correto e a gente não consegue acessar essas famílias. A gente tem hoje os CRAS como um braço aí da proteção especial para estar trabalhando com essas famílias. A gente tem o Conselho Tutelar, a Guarda Municipal, a gente tem trazido para as nossas reuniões para poder orientá-los e saberem da importância da identificação, mas a gente não está conseguindo acesso. Ou eles correm, ou eles não dão os dados certos, e a gente também tem uma grande incidência de adolescentes de outro município e que estão em situação de trabalho infantil em Taubaté. Então a gente já sentou com o Tremembé, a gente tem um número grande de adolescentes de Tremembé em situação de trabalho infantil em Taubaté, e aí a gente fica, quem vai acompanhar? Então, na verdade, quem vai acompanhar é Tremembé. Então a gente também está fazendo reuniões, o Conselho Tutelar tem participado, a Guarda Municipal, e a gente também está articulando junto com o Tremembé as intervenções com essas famílias. São famílias, as questões dessas áreas de incidência, geralmente são famílias reincidentes. Abordam 1, 2, 10, 50 vezes e a família continua lá. Então a gente vai até agora agendar uma reunião com o juiz do trabalho para pensar com ele a responsabilização dessas famílias, que a gente conseguiu acesso, a gente já fez a orientação, já deu os devidos encaminhamentos, e a família, porque a gente não pode responsabilizar a criança ou adolescente, essa criança e esse adolescente, a gente tem que fazer um entendimento que eles são vítimas, eles sempre vão ser sujeitos em situação de vulnerabilidade social. A questão do trabalho infantil os coloca em situação de risco, então a gente tem que pensar como que a gente vai atender essa família. Eu acho que o Igor pontuou muito bem, muitas vezes vem a questão da necessidade. Vocês que estão trabalhando de forma formal, ligados a uma entidade, fazendo um trabalho legal, sendo capacitados, já não tem que ajudar nas suas casas? Então você imagina um menino que está lá no semáforo, vendendo
bala de goma, de sol a sol, não está estudando, é obrigado a voltar com uma quantia de dinheiro para sua casa. Então a gente tem que fazer o entendimento da situação de risco que essas crianças e adolescentes estão expostas. Então, nesse momento, a gente está pautando as nossas intervenções na identificação. É muito difícil, por isso a gente tem os canais de denúncia, a gente tem o Conselho Tutelar, a gente tem o Disque 100, porque às vezes, mas não vai conseguir identificar, mas a gente consegue mapear quais são as áreas de incidência. Ao final, os participantes fizeram uma dinâmica, na qual responderam questões relacionadas à visão do jovem sobre o mercado de trabalho atual e os anseios futuros. Os resultados dos questionamentos serão computados e formatados em estatística para melhor serem trabalhados. Os aspectos apontados pelos próprios jovens serão base das indicações de políticas públicas pelo CMDCA à municipalidade. Meu nome é Felipe, tenho 16 anos. Bom, quando eu estava discutindo com um grupo sobre essa pergunta, entrou muito em controvérsias em ser efetivado ou em que a empresa me promova para um cargo de gerência. Bom, eu sou operador de sistemas da Valid, eu sou operador de sistemas e faço parte da produção. Eu não quero ser operador de sistemas para sempre. Eu não quero trabalhar numa empresa em que eu sei que ela é multinacional, ela tem diversas áreas, trabalhar apenas como operador de sistemas. Eu quero uma visão, eu quero mandar. Tenho a minha equipe, igual o meu gestor tem. Eu não tenho essa visão pequena, que eu acho que você está numa área, buscar desde cedo um rumo, você não vai querer se contentar com pouco, você vai querer evoluir, sempre vai querer buscar o seu melhor. Aí você pensar, eu quero só ser efetivado, e ficar lá encostado, e ficar lá ser só um número, porque na empresa eu vejo, eu sou só um número. Eu tenho apenas um número lá, minha identificação não sou identificado com nome, sou identificado com número. E eu não quero isso. Eu quero pegar e chegar numa reunião, saber quem sou eu, saber a minha função, ter a minha equipe. Agora, ser efetivado e só isso? Não, eu não quero só isso. Eu quero crescer. Eu escolhi as alternativas geração de oportunidades de inclusão no mercado e capacitação profissional. A primeira, pois as empresas devem, juntamente com os programas que a gente participa, oferecer, disponibilizar oportunidades para a gente possa ser incluído no mercado, e capacitação profissional para que a gente saiba como se comportar lá no emprego. Primeiramente, tem que ter um comprometimento de ambos, tanto o funcionário quanto a empresa. No momento que se encontra o nosso país, em dificuldades econômicas, etc., precisa muito de um comprometimento muito forte de ambos, para que possa ter um desenvolvimento considerável da empresa. Daqui 20 anos, não sei se vai piorar ou se vai melhorar, não dá para saber, né? Porque o futuro do nosso país depende de cada um. Cada um, vamos supor, se eu escolho ser professor de Direito, eu escolher isso, para mim, vai fazer um diferencial no país. Porque independente da nossa posição, ela sempre vai estar fazendo uma diferença na economia do país. E isso vai repercutir daqui 20 anos. Então, não dá para ter uma certeza de como que vai estar. Mas eu espero, e eu tenho certeza que daqui 20 anos muita coisa vai mudar, porque o jovem, atualmente, ele tem mais comprometimento quando ele está numa instituição, numa faculdade, quando ele trabalha, ele tem visão de futuro, ele quer ser alguém. Então, essa pessoa que quer ser alguém, ela vai buscar o diferencial para a vida dela, repercutindo nesses 20 anos. Eu tenho 17 anos e eu escolhi não saber como se comportar, porque eu, na época de escola, eu era meio bagunceiro, sabe? Eu sentava no fundão, aí eu pensei, nossa, não posso ser assim, lá dentro da fábrica, porque eu trabalho na Ford. Então, no caso, por ser indústria, já tem que posso dizer, é mais brincadeira. Lá acontece bastante brincadeira, direto, com os funcionários lá, enfim. Aí eu me sinto um pouco em casa, só que mesmo assim não posso abusar, né? Principalmente com a minha gestora. Eu chego nela, converso com ela numa boa, só que tem que me preocupar em não
me sentir tão em casa assim. Com ela tem que ser mais formal. Meu nome é Camila, eu tenho 16 anos e eu acho que eu trabalharei na indústria porque eu me adapto mais a isso, porque eu sou muito vergonhosa e acho que no comércio não daria muito certo. Meu nome é Marcos, tenho 20 anos e eu acho que é um trabalho de exploração por causa da situação a qual eles trabalham, tipo, eles podem trabalhar no sol ardente e não receber uma remuneração de acordo com o trabalho que eles fazem. Eu acho que é um trabalho de exploração. Oi, meu nome é Luana, eu vou falar sobre Caçapava porque eu moro lá e eu acredito que lá tenha, mais na área de vendendo balas, sinais e no mercado também. E, enfim, nessas áreas onde eles não recebem os direitos também, é um trabalho que não é carteira assinada, não tem todos os seus direitos. Criança, particularmente, eu nunca vi, mas adolescente eu vejo bastante no supermercado. E fazendo as atividades no supermercado como empacotador. É o que eu mais vejo. E no meu serviço tem bastante adolescente também. Eles são estoquistas. No órgão público tem diversos setores, setor de saúde, diversos setores que o jovem pode atuar, então é um ramo bem diversificado, não fica só em si no órgão público, mas geral. É importante porque eu não tinha, ainda não tenho tanto assim, mas eu tinha muita dificuldade de me comunicar, desde amigos até um chefe. E lá eu fui aprendendo, sabe, a não ter vergonha, não ter medo, porque eu acho que era mais medo mesmo. E tem sido importante porque foi agregando os valores que eu tenho e que eu não sabia que eu tinha. E também, sabe, palavras que eu não sabia, tipo, foi aumentando o vocabulário, tudo mais. É isso. O presidente do CMDCA Taubaté, Igor Cauê, chamou atenção para a responsabilidade e comprometimento dos jovens com a erradicação do trabalho infantil, dado a politização positiva que vem sendo desenvolvida nos diversos ambientes de vivência e em fóruns como este realizado pelo Conselho. Dentre os debates em grupo, muito se questionou a fiscalização, transparência em dados e acompanhamento dos direitos daqueles que trabalham irregularmente ou regularmente, seja por estar em desacordo com a lei de aprendizagem ou que se enquadram nas piores formas de trabalho infantil, segundo a classificação da Organização Internacional do Trabalho. Houve também a cobrança a respeito da ausência da Secretaria de Educação Municipal pela promoção do diálogo e formação escolar, razão das dificuldades encontradas em conveniar as demandas do trabalho com as escolares, além do próprio caráter cidadão de explicação e ampliação do programa de aprendizagem para dentro das salas de aula. Grande parte dos movimentos obtidos estão relacionados apenas no conhecimento informal, porém sem desenvolvimento de uma escola formadora de habilidades e atitudes cidadãs, de forma a prepará-los para enfrentar as demandas sociais e empresariais. No Fórum de Combate ao Trabalho Infantil e Aplicação da Lei de Aprendizagem, apontou-se que muitas empresas ainda não atendem à legislação com a porcentagem determinada para quadros funcionais proporcionalmente voltada a aprendizes. Em suma, a aprendizagem transforma vidas e forma cidadãos pelo futuro imediato do Brasil. Contrate um aprendiz, seja responsável por transformações de vidas. É a mensagem que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Taubaté está deixando a todos os empresários da nossa cidade. Sabe por quê? Porque está ajudando a vida dele, transformando a vida do outro. E o trabalho, de forma regularizada, como jovem aprendiz, transforma a vida.